Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 2. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra. Hoje vou ler e meditar no capítulo 2 do livro de Ezequiel, que o Senhor me traga revelação, que o Senhor me dê sabedoria, que eu possa explicar com detalhes, que as pessoas possam ver e ouvir esse vídeo e elas possam entender a Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Hoje vou meditar no capítulo 2 e começa dizendo assim: nós vimos no capítulo 1 que Ezequiel, ele teve uma visão de Deus e ele cai com o rosto em terra quando ele ouve a voz daquele que falava com ele, que era o próprio Deus. Então, a glória de Deus, a majestade de Deus é tão grande que o ser humano ele não consegue ficar em pé diante do poder de Deus. E ali, Ezequiel ele vem a cair diante daquela visão tão espetacular. E aqui, no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: esta voz me disse, filho do homem. Nós vamos observar no livro de Ezequiel que Deus se refere a Ezequiel. Todas as vezes que Deus chega para falar com Ezequiel, ele sempre se refere a Ezequiel como filho do homem. Em nenhum outro livro Deus se refere aos seus profetas com essa palavra, com esse adjetivo, né? Filho, com esse nome, filho do homem. Ele se refere a 87 vezes aqui no livro de Ezequiel, com essa expressão chamada filho do homem, que é uma expressão hebraica que indica que alguém pertence ao gênero humano. Isso significa dizer que Deus estava destacando a ligação de Ezequiel com a raça humana. Então, por isso que ele se refere a Ezequiel como filho do homem, para dizer que Deus estava ali se dirigindo àquela raça humana, ao povo dele, ao povo de Deus, estava destacando Ezequiel, que era um deles, como sendo um participante da raça humana. Alguns teólogos dizem também que assim como se Deus refere a Ezequiel como filho do homem, é como se Ezequiel fosse um próprio Cristo, ou seja, uma metáfora, uma imagem do próprio Cristo. É tanto que lá nos evangelhos nós vemos que muitos se referem a Jesus como filho do homem. Então, aqui é como se Ezequiel fosse o próprio Cristo. E ele é considerado filho do homem porque estava pregando para aquela nação rebelde. Assim como Jesus tinha vindo para o mundo, para a humanidade, também numa condição de rebeldia. Então ele diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé. Por quê? Porque Ezequiel caiu diante da glória, da majestade, da visão que ele teve no capítulo anterior. Aí ele diz: põe-te em pé e falarei contigo. No versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo aqui na terra. Quando uma pessoa se converte, quando aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, ela recebe, né, a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, naquela época, o Espírito Santo de Deus, ele só vinha para algumas pessoas, quando Deus escolhia alguém para ser um profeta, para ser um interlocutor, para ser um intermediador da voz que ele queria trazer para o povo. Por isso que, diferentemente do hoje, do Novo Testamento, que o Espírito Santo vem para todo aquele que se arrepende.
Então o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa. Mas nessa época, no Antigo Testamento, era Deus que escolhia certas pessoas e ele dava o seu espírito para pousar, para morar naquela pessoa. É por isso que ele diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Versículo 3 ele diz: ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Ou seja, a nação de Israel, aquele povo que antes, muito antes, há quanto tempo antes, Isaías já tinha vindo para aquele povo e aquele povo já era uma nação rebelde, mas eles não ouviram que o profeta Isaías profetizou para eles, e até que chegou o ponto que eles vieram para a nação da Babilônia, e aqui eles continuam na rebeldia. Então agora Deus fala para Ezequiel, dizendo a ele que ele agora estava sendo enviado, ou seja, a designação aqui de Ezequiel aqui não seria fácil, porque ele fora escolhido por Deus para entregar uma mensagem difícil a uma nação rebelde, pessoas obstinadas, teimosas, que se recusavam a reconhecer seus pecados e aceitar o julgamento de Deus. Em vez disso, eles viam o exílio na Babilônia como uma coisa temporária, acreditavam que logo eles estavam retornando para Jerusalém. Mas aqui a tarefa de Ezequiel seria transmitir a verdadeira palavra de Deus, e o resultado dependia da resposta do povo. Era isso que Deus estava falando. No versículo 4 ele diz: os filhos são de duro semblante, obstinados de coração, e eu te envio a eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ou seja, a palavra de Deus aqui foi bem clara, né? Dizendo a Ezequiel que ele tinha uma missão, a tarefa dele era entregar a mensagem de Deus, não importando para ele quão difícil ou rejeitado ele pudesse ser. O que ele deveria fazer era ser fiel e proclamar a mensagem, mesmo que o povo não quisesse ouvir. A mensagem de Deus aqui era vida ou morte. Ezequiel deveria ser um mensageiro da vida para o povo de Deus. Muitas vezes nós estamos nessa mesma condição de Ezequiel. Nós estamos levando essa mensagem de Deus nos dias de hoje, e quantos não rejeitam essa palavra, né? Aqui, nesse capítulo 2, Ezequiel mostra como Deus o capacitou para ser profeta. Primeiro, ele derrama sobre a vida de Ezequiel o seu espírito, porque sem o Espírito de Deus, nós não podemos fazer nada. Nem Ezequiel podia fazer nada naquela época, e também hoje, quem não tem o Espírito Santo de Deus também não pode fazer nada, porque a palavra de Deus ela só vai estar cheia de vida quando o Espírito Santo estiver na pessoa que esteja pregando.
E aqui Deus estava dizendo a Ezequiel, primeiro ele capacita Ezequiel, coloca o espírito dele dentro de Ezequiel e manda que ele vá pregar essa palavra, né? E ele manda, quer que as pessoas ouçam, quer que não ouçam, mas a missão de Ezequiel seria pregar a palavra de Deus. E Deus diz a ele que ele não temesse, as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, mesmo que você habite no meio de escorpiões, né? Não temas as suas palavras. Significava dizer que Ezequiel iria receber afronta, né? Ou seja, as pessoas não iriam querer ouvir e iriam afrontar a Ezequiel. Mas Deus diz, não temas, né? E tu dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Ou seja, mas ele tinha que pregar, né? Então, no versículo 8, diz assim, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. O que Deus está falando aqui para Ezequiel? Aqui Deus diz a Ezequiel, ele dá uma missão, né? Uma missão importante que seria falar dele. E aqui ele vai capacitar Ezequiel. Ele primeiro diz, ouve o que eu te digo e não te insurjas como a casa rebelde. Ou seja, primeiro Deus manda que Ezequiel, ele não se insurja com o que Deus tem com ele, com a missão dele. Que ele aceite a missão, que é levar essa palavra. E ele diz, e come o que eu te dou. Ele está falando que Deus ia dar para ele um pergaminho, um rolo, né, em forma de pergaminho, que é aquele mesmo rolo que Jeremias também, lá no livro de Jeremias, que Jeremias também abriu esse rolo lá no templo. Então, ele aqui está dizendo que ia dar para Ezequiel um pergaminho, um rolo, né? E esse pergaminho era um meio comum usado naquela época para registrar a palavra de Deus em Israel, que era feito por folhas de couro ou papiro, né, unidas em longos rolos. E este pergaminho ele era muito especial, pois ele tinha escrita em ambos os lados, né? Então, várias interpretações foram dadas sobre o significado da escrita de ambos os lados, mas a melhor interpretação é aquela que Deus tinha dado e dito para Ezequiel que ele transmitisse a Israel. Ou seja, a mensagem escrita no pergaminho consistia em palavras de quê? Lamentos, suspiros e ais. Então, o que significa dizer esses lamentos, suspiros e ais? Né? Isso aqui significa dizer que essas lamentações, esses suspiros e esses ais seriam tudo aquilo que Ezequiel já estaria pronto para pregar, que era uma palavra de julgamento, palavras fortes que iam levar a lamentar, as pessoas iriam lamentar pelo aquilo que elas iam ouvir, iriam suspirar e iam dizer ai, ou seja, palavras fortes que iam chegar ao coração daquelas pessoas. E Isaías tinha que falar essas palavras. Muitas vezes nós não queremos falar palavras de julgamento
falar de inferno, falar da condenação, do julgamento de Deus, porque isso é uma palavra dura para ser falada. E muitas vezes as pessoas evitam falar palavras duras. Às vezes Deus manda falar uma palavra dura dentro de uma igreja, mas as pessoas receiam, têm medo. Não, se eu falar isso, as pessoas vão se sentir, não vão querer mais vir à igreja. Não, a gente tem que falar. Se Deus manda falar, pode ser para uma palavra para o pastor da igreja, pode ser para os membros da igreja, pode ser para quem for. Se Deus mandar a gente falar, nós temos que falar o que Ele manda, né? Sejam palavras de lamento, suspiros e ais, ou seja, palavras duras, mas temos que pregar essa palavra. Se é Deus que manda, nós temos que falar. Então era isso que ele estava dizendo aqui para Ezequiel. Ezequiel aqui, ele foi desafiado a ser fiel à sua missão, mesmo que as mensagens que ele tinha que transmitir eram difíceis, eram tristes, eram duras da parte de Deus, mas ele tinha que transmitir. Então nós vemos aqui ao longo do livro que Ezequiel cumpre a sua missão e o que vai resultar numa transformação do povo de Israel. E é assim que Ezequiel foi chamado. Mas primeiro também Deus diz que ele abra a boca e come o que eu te dou, que é a palavra de Deus. Então também isso nos ensina que nós temos que comer da palavra de Deus, mastigar essa palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus para podermos pregar essa palavra para outras pessoas. Nós não podemos chegar para uma pessoa, falar de Deus para ela, falar que o pecado leva aquela pessoa para o inferno, falar que Jesus ama ela e quer salvá-la, quer resgatá-la, mas se nós não estivermos cheios da palavra, nós muitas vezes vamos enfrentar confrontos, pessoas que vêm com outros argumentos, que se nós não estivermos pautado na palavra de Deus, nós vamos recuar. Não, nós temos que estarmos embasados, cheios da palavra de Deus, para podermos ir de encontro com os argumentos que muitas vezes, esses argumentos são originários até mesmo do inimigo das nossas almas, que trazem argumentos contrários à palavra de Deus. Então, por isso que Deus mandou que Ezequiel comesse do rolo, comesse da palavra de Deus, para depois poder ir para aquela nação rebelde. E também porque ele tinha que estar preparado para enfrentar os escorpiões. Ele diz que iam encontrar sarças, espinhos, escorpiões, ou seja, pessoas que iriam vir de encontro, queriam bater de frente com Ezequiel. Então, por isso que Ezequiel tinha que estar preparado. E é assim também conosco. É assim que nós tiramos dessa palavra de Ezequiel, esse capítulo 2. A primeira coisa que nós vimos é que ele foi possuído pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós só podemos falar da palavra de Deus se nós estivermos com a presença do Espírito Santo em nós, porque é o Espírito Santo que vai agir através de nós. A primeira coisa que nós vimos foi essa, que o Espírito Santo de Deus entrou nele, em Ezequiel. E vimos também a fidelidade de Ezequiel, porque Deus desafia Ezequiel a ser fiel em transmitir a mensagem que lhe foi dada, mesmo diante de um povo rebelde e difícil. Então, vemos aqui que nós temos que ser também assim como Ezequiel. Mesmo que muitas vezes nós queremos não pregar a palavra de Deus para pessoas que a gente sabe que não vai aceitar essa palavra. Mas a nossa missão é ir, é levar essa palavra. Então, nós temos que pedir a Deus que o Espírito Santo venha fazer morada em nós para que nós possamos estar cheios da sua presença e levar essa mensagem, né? Nós temos que pedir também para que as pessoas, elas
possam pregar aquilo que Deus coloca no seu coração. Não é o que nós queremos pregar, é o que Deus quer que nós preguemos, a sua palavra. Então, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo e cheia da palavra de Deus, então ela tem subsídio, ela tem, ou seja, o que falar para aquela pessoa. E Deus avisa aqui Ezequiel que ele seria resistido pelo povo, a qual ele seria enviado, né? Nós vimos lá aqui na Bíblia também uma passagem, lá no livro de Jonas. Jonas também não queria ir pregar para o povo de Nínive, porque ele conhecia aquele povo rebelde, um povo que também não ia aceitar a palavra de Deus. Mas Jonas, vejam o que Deus fez na vida de Jonas para que Jonas fosse até Nínive. Então, assim também como Ezequiel, aqui ele está colocando e dizendo a Ezequiel que ele tinha que se encher da palavra de Deus para ir lá enfrentar os escorpiões, as sarças e os espinhos que viriam contra ele, ou seja, pessoas que viriam contra ele, né? Deus revela a Ezequiel uma mensagem aqui de lamento, de luto, de aflição, ou seja, que ele iria pregar uma mensagem de lamentações, de suspiros e de ais. Por quê? Porque era uma mensagem difícil para ser entregue, mas Deus confiou a Ezequiel para que ele pudesse transmitir. Então, o que nós aprendemos aqui no livro, no 2º capítulo do livro de Ezequiel, é que as pessoas queiram ouvir ou não, nós temos que levar essa palavra. Então, primeiro nós temos que pedir ao Espírito Santo, temos que estar cheios da palavra de Deus e depois irmos com fidelidade ao que Deus quer que a gente fale. Se for uma mensagem dura, uma mensagem de castigo, falando do castigo de Deus, falando de inferno, nós temos que falar. Se for uma mensagem amena, uma mensagem de amor, uma mensagem do amor de Deus para aquelas pessoas, vamos falar. Mas se for mensagens de suspiros, de ais e de lamentos, ou seja, mensagens duras que cheguem no coração das pessoas, também nós temos que falar. Então, nós temos que apenas obedecer a palavra de Deus, né? E ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que pregar essa palavra. É isso que a palavra de Deus falou conosco no dia de hoje. Amém?